E aí, segundão? Vamos lá, mais uma aula de sociologia? Semana do dia 7 de agosto. Enfim, nós estamos dando em sociologia sobre desenvolvimento industrial e concentração de capital. Eu venho falando esse tempo inteiro e até nas nossas aulas da outra disciplina, nós estamos entendendo melhor sobre o capitalismo, né? A gente está entendendo da função do capital na sociedade. A sociologia ela fala da sociedade como um todo, né? Um extrato, as camadas. E nós viemos compreendendo, e hoje a gente vai compreender em sociologia, como é que se começou essa concentração de capital e esse desenvolvimento industrial. Eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar, porque esse conteúdo está muito próximo do conteúdo de outra disciplina que a gente dá junto. E o que acontece? Para não confundir vocês na outra disciplina, vocês estão um pouco mais além, mas vocês vão compreender muito melhor a outra de acordo com o texto que eu montei aqui para vocês para a aula de hoje. A aula de hoje ela fala de desenvolvimento industrial e a concentração do capital. Na primeira metade do século XIX, foi caracterizada pelo capitalismo liberal e pelo laissez-faire, tá? Que eu quero que vocês consulte o Google para poder saber o que é isso, que é muito interessante. Eu não vou dizer porque eu quero testar a curiosidade de vocês. A Inglaterra, pioneira no processo de industrialização, a gente deu na aula anterior, né, do processo de industrialização devido à primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial e a terceira revolução industrial, o que mostrou ao mundo capitalista o que ele precisava, né? Principalmente do desenvolvimento tecnológico de comunicação. Mas antes disso, obviamente, teve o desenvolvimento da indústria de ferro, que a gente já comentou sobre isso. Aí ele fala assim: a Inglaterra, pioneira no processo de industrialização, proclamou-se a oficina do mundo. Por que ela se proclamou a oficina do mundo? A proclamação da oficina do mundo é porque ela estava muito mais além do que os outros países no processo de industrialização e do processo científico, né? O processo de mecanização das suas fábricas estava muito intenso. Houve um investimento maciço dos grandes industriais, dos grandes burgueses que detinham o capital naquele período, né, do século XIX. Defendeu, por causa disso, chamado de oficina do mundo, ela defendeu a liberdade de vender seus produtos em qualquer país, sem barreiras alfandegárias, bem como o livre acesso às fontes da matéria-prima. Gente, vocês entendem o porquê que a Inglaterra e outros países tentaram virar colônias, tiveram várias colônias pelo mundo inteiro? Porque se ela tendo colônia, a colônia é uma forma de trabalho, tá, e consumo. Ela trabalha para consumir. Quanto mais ela consumir, mais ela vai gerar riqueza para esse país. Então a Inglaterra, por ser um país muito pequeno, ela começou a criar colônias pelo mundo. Ela foi colonizando vários outros países. E para colonizar vários outros países, obviamente, criou-se vários conflitos, né? Então ela fala assim: a partir da metade do século, o desenvolvimento tecnológico levou ao surgimento de novos métodos e obtenção de aço. Ou seja, esse desenvolvimento dela, houve um belo de um investimento para isso, produzindo material mais resistente e maleável na questão do ferro.
utilizando em máquinas, ou seja, ela poderia produzir máquinas com ferros mais evoluídos do que os outros, porque os ferros dos outros quebravam com mais facilidade as máquinas e você tinha que parar uma produção para consertar, forjar uma peça para aquela máquina, né? Enquanto ela trabalhava com ferros mais maleáveis, onde não se quebrava com tanta facilidade. Então ela produzia muito mais os produtos do que os outros países, né? As fábricas de outros países, no caso. Ela utilizando esse ferro mais maleável, né? Esse tipo de minério, o que ela fez com isso? Ela simplesmente inovou alguns processos, como nas próprias máquinas e na construção civil, nos transportes, nos objetos de uso corrente, ou seja, nos objetos do cotidiano, né? Novas fontes de energia, como o gás e a eletricidade, substituíram gradativamente o vapor das próprias máquinas que faziam a combustão, ou seja, quando houve a descoberta, né, do petróleo, houve um investimento maciço na ciência e na tecnologia para que eles encontrassem um combustível no qual eles poderiam utilizar que fosse mais desse mais arrancada às suas próprias máquinas, as suas máquinas ficassem mais velozes para que pudessem produzir muito mais rápido, né? Possibilitaram o aperfeiçoamento de meios de transporte, obviamente possibilitou de meio de transporte o navio, o trem e o automóvel, ou seja, a locomoção das pessoas, a locomoção para a fábrica, a locomoção para outros tipos de trabalho, a locomoção dos próprios produtos produzidos, né? Um navio ele carrega quantas toneladas de produto, ou seja, ela poderia desbravar outros continentes com seus produtos muito mais rápido do que os outros países. Desenvolveu-se também a siderurgia, a metalurgia, a mecânica pesada, a indústria petrolífera e o setor ferroviário e, obviamente, o de comunicação, o telégrafo, o telefone e depois veio o rádio, que é o meio de comunicação. O telégrafo era o primeiro meio, o telefone o segundo e o rádio. O aumento da mecanização, da divisão do trabalho nas fábricas permitiram a produção em massa, ou seja, começou-se a produzir mais porque começou a se dividir as tarefas. Então, algumas pessoas faziam um produto X, começava num produto X, o outro era intermediário do produto e tinha um finalizador do produto, ou seja, não existia mais uma pessoa fazer um produto, existiam várias pessoas para fazer um produto. Isso começou a fazer com que a produção fosse muito mais rápida, mais concentrada e muito mais organizada, né? Os países industrializados alargavam o mercado interno, ou seja, cada vez mais se expandia e conquistava novos mercados externos também. A riqueza acumulava-se nas mãos da burguesia industrial. O que era a burguesia industrial? Pessoas que tinham muita grana e queriam investir. Existiam vários investidores. Essa pessoa não trabalhava, ela ganhava uma parte daquilo que era produzido sem precisar trabalhar, mas ela financiava a produção, ou seja, dava dinheiro para volume de produção maior e ganhava uma parte desse dinheiro sem precisar trabalhar, porque ela já existia o que? A famosa malandragem, né? Ela não representou o fim da miséria dos trabalhadores, de forma alguma, muito pelo contrário, tá? E continuava submetido a baixos salários, mas contribuiu para a elevação geral do nível de vida. Mas é aquele negócio, o trabalhador ganhava pouco, mas ele consumia. Então, o consumo dele, as coisas que eles adquiriam com o pouco dinheiro que ganhavam, era muito maior do que quando estava no campo, que era só a subsistência, ou seja, plantava para comer. Ele não tinha nenhuma afinidade financeira com o dinheiro, né? Até então que começou a gostar do dinheiro, né?
Começou a gostar do dinheiro porque começou a trabalhar muito mais para adquirir mais dinheiro. Muitas das vezes a família inteira trabalhava na fábrica para que toda a família ganhasse melhor, né? Enfim, a gente já comentou sobre isso. Os avanços técnico-científicos exigiam a aplicação de capitais em larga escala, né? Por quê? Você, para investir cientificamente, você a história da, do avanço técnico-científico não é um avanço do momento. Existe muito tempo até os estudos chegarem a um final. Né? Então, para que existisse, por exemplo, saísse do telégrafo para o telefone, a tecnologia teve que avançar e um investimento muito maior para isso. Estudos muito maior, mais distanciado, no caso, não era imediatista, né? Produzindo fortes modificações na organização e na administração das empresas. As pessoas que administravam a empresa tinham que estar muito mais organizadas para quando esse objetivo do estudo científico chegasse à finalização e um produto pudesse ser produzido, né? Para se produzir alguma coisa, primeiro você tem que testar por um tempo para saber se realmente pode se colocar esse produto no mercado, se esse produto com o investimento ele não vai vir a dar prejuízo, porque não adianta você produzir e quebrar, você tem que ter o quê? Peças de reposição, de assistência, ou até mesmo também não fazer um produto que durasse muito, porque o produto que durasse por demais não era lucrativo para a indústria, né? Porque aqueles que quebram com mais frequência é onde se ganha dinheiro com as assistências, com as peças de reposição. Produzindo fortes modificações na organização e na administração da empresa. As pequenas e médias firmas do tipo individual, pessoas individualmente que resolvia abrir algum negócio, e familiar, ceder o lugar a grandes complexos industriais, as grandes fábricas. Multiplicavam-se as empresas de sociedade por ações, ou seja, abriam-se uma empresa e tinha várias pessoas que compravam de 100%, eu quero 20 ações, eu quero 30 ações, eu quero 50 ações, eu quero não sei quantas ações da empresa, e cada valor que você tinha de comissionado, né, de camadas, 20%, se o lucro era 100, você tinha R$ 20. Se o lucro se o produto era 100%, você tinha 30% daquele 100%. Ou seja, você tem a sociedade anônima e a sociedade por ações. Né? A anônima é aquele que entra na sociedade e não quer se mostrar para os associados, no caso. O capital dividido em milhares de acionistas, ou às vezes você tinha um valor astronômico de uma grande potência de empresa e várias pessoas compravam pequenas ações, investiam naquelas ações e essa empresa ia multiplicando o dinheiro dessas pessoas sem ela precisar trabalhar. Era uma forma de investir também, né? Permitindo a captação da poupança de pequenos investidores que captavam nessas ações e bem associações e fusões de empresa. Ou seja, o que a gente está falando na questão que nós vamos falar semana que vem das trusts e das holdings, né? Ou seja, do cartel, do trust e das trusts e das holdings. Ou seja, essas fusões de empresas, por muitas das vezes, eram para que elas se fortalecessem no mercado. Né? Um país, por exemplo, como o Brasil, nós temos várias empresas que se fortaleceram, se unificaram, fizeram fusões. Eu posso dar como exemplo a Brahma. A Brahma comprou a cervejaria Skol e depois comprou a cervejaria Antártica. Ou seja, elas se fundiram e hoje ela tem várias empresas no ramo de cervejaria, mas também fazem refrigerantes, sucos,
justamente para quê? Para pegar todo o público consumidor. Eles não só os cervejeiros, como também os viciados em refrigerantes ou aqueles que precisam tomar o suco. Então, essas empresas, elas se unificando, ela tinha uma empresa que fabricava suco, a outra empresa refrigerante, a outra empresa cerveja. Elas se unificaram e uma empresa fornece todos esses produtos para várias empresas do varejo, né? Naqueles mercados, ou bares, ou restaurantes, enfim. Essa modificação na sociedade fez com que evoluísse várias outras, porque quando você fabrica uma cerveja, você não fabrica só o produto cerveja, né? Você produz, ou uma outra empresa vai produzir o vasilhame, outra empresa vai produzir o invólucro que coloca a cerveja do vidro, e a outra a chapinha, a outra o rótulo, a outra vai transportar, a outra vai revender. Então várias empresas são células de uma grande empresa. Tem uma montadora, por exemplo, de automóvel, ela tem uma empresa que fornece o motor, a outra a roda, a outra o pneu, a outra a pastilha de freio, a outra os acessórios, coxim, peão. Isso tudo são várias empresas para se montar alguma coisa. Então todas essas empresas, ela torna-se o quê? Uma empresa só, porque é cooperativado, para que possa se fornecer e se montar um produto. Antigamente, uma pessoa fazia o produto até o final. Hoje, várias empresas produzem para uma grande empresa montar um produto. No caso do carro, vocês já ouviram falar muito nesse termo montadora. O que é a montadora? Se ela se ela lança um carro no mercado, ela tem vários produtos, vários itens dentro do carro que é montado por ela. Ela não produz, às vezes ela produz o chassi do carro e uma outra lataria, a outra o pneu, a outra o motor, a outra a lona de freio, e vai assim por diante até você montar um carro. Então ela não é uma fabricante, ela é uma fabricante e montadora. Ela fabrica alguma coisa, mas ela monta esse automóvel por causa de outras empresas, de outras células que vivem em função dela, tá? Então é muito importante que quando você investe numa montadora, você está investindo numa montadora com várias outras células que fornecem para essa montadora. Enfim, gente, a gente fica por aqui essa semana. Semana que vem a gente vai dar continuidade ao tema, tá bom? Fique com Deus, até a próxima, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lerem o conteúdo desse capítulo. Então, aí está o conteúdo. Ok, gente? Tá dado o recado. Até a próxima semana.